Muito bem, voltamos a falar do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que acontece aqui em Curitiba, no Paraná. Ao meu lado, Francisco Krzyzanowski, presidente da Abrax, Associação Brasileira de Tecnologia em Sementes, justamente para a gente entender esse processo de certificação das sementes aqui no Brasil e, mais do que isso, como você, produtor rural que está me ouvindo agora, pode ter garantida aí uma semente de qualidade ao realizar uma compra. Francisco, a gente entende que é um processo que ainda tem obstáculos no Brasil, mas que já avançou muito nos últimos anos. A questão da certificação das sementes, a questão da produção de sementes de qualidade. Queria começar entendendo um pouquinho como é que se mede isso e como é que, de fato, esse processo está se desenvolvendo no campo. Bom, o Brasil tem um excelente sistema fiscal para a produção de semente. Esse sistema é gerido, né, pelo Ministério da Agricultura, né? Então nós temos o sistema de certificação de sementes. O que é a certificação de semente? É o controle de gerações. Então o obtentor, quando ele cria uma nova cultivar, ele vai produzir a semente genética dessa cultivar. É o material inicial que ele vai entregar para os seus multiplicadores, ou ele mesmo pode multiplicar e vai produzir a semente básica, que é a semente do início do processo de certificação. Na semente básica será produzida a semente certificada 1, a semente certificada 2, depois vai para a semente S1 e a semente S2, que é a semente que vai para o agricultor. Por que é importante esse controle de gerações? É para manter as características genéticas da cultivar que foi desenvolvida. Mas o que isso implica? Quando o produtor seleciona uma cultivar, ele seleciona a cultivar que se adeque ao sistema de produção que ele tem. Por exemplo, um produtor de semente que faz 2 safras no verão. Ele planta soja, colhe a soja, planta o milho. Então ele vai precisar de uma soja com ciclo precoce, que ele colha a tempo de poder entrar com a lavoura de milho. Então ele precisa de uma cultivar de soja que tenha um bom desempenho de produtividade naquele período que ele tem. Por exemplo, se ele semeia em setembro, ele vai colher essa soja em janeiro e logo depois já vai entrar com milho para colher lá em final de março, por exemplo, trabalhando com materiais precoces. Então ele precisa, né, e ele compra exatamente porque ele tem um sistema econômico montado. Porque o que é a agricultura? A agricultura é uma indústria a céu aberto, onde a matéria-prima principal é uma semente de alta qualidade. E a unidade de produção dessa indústria é a planta de alta qualidade, de alto desempenho agronômico, que tem que vir, né, tem que ser oriunda de uma semente que tenha qualidade genética, que tenha qualidade genética que traga as características que foi incorporada nessa cultivar e vai ser reproduzida no campo, como eu já expliquei, com algumas características, ciclo, produtividade, algumas características de resistência à doença. Qualidade física, uma semente com 99% de pureza, sem impurezas, né? Qualidade fisiológica, um alto vigor, uma altíssima germinação, né? A qualidade sanitária, não trazer doenças que podem ser transmitidas via semente e, logicamente, trazer problemas para aquela lavoura. E o mais importante, a qualidade é legal. Semente tem origem, semente tem rastreabilidade. Então, semente, ela vem de um processo, como expliquei no início, com todas esse controle de gerações para poder fazer essa entrega de alta qualidade para o produtor que adquire uma semente legal. Muito bom, a gente fez todo um panorama aqui, agora eu queria ir para os detalhes. Qual que é a diferença da certificada 1.2, da S1 e da S2? Pureza varietal, porque a mistura varietal pode ocorrer ao longo do processo de controle de multiplicação. Então são estabelecidos limites de qual que é o padrão para uma semente certificada 1 em termos de pureza varietal, qual o padrão para isso. Varia entre as espécies, mas eu vou falar de uma maneira geral. Qual que é o padrão para certificada 2 e depois para C1, para S1 e para S2. Então, são as tolerâncias de mistura varietal tolerada. Número de sementes, né, atípicas num determinado volume, que é o que o laboratório analisa. Vamos supor, por exemplo, eu tolero
2 ou 3 sementes de outra cultivar em quantas gramas? Em 100 gramas de semente. Então ela vai pegar 100 gramas de semente e vai fazer análise, vai correr ali, ele vai fazer avaliação morfológica. Pegar o exemplo da soja, vai ver característica de hilo, cor de hilo, característica da semente, formato da semente, cor da semente e se tiver a identificação genética que possa, através da biotecnologia, né, dos testes de biotecnologia, comprovar a pureza varietal, se aquela semente traz as características varietais da cultivar que foi desenvolvida, ela pode ser testada também. Então, a importância disso aí é assegurar ao agricultor que ele receba exatamente aquilo que ele está comprando e não um produto que deixa a desejar em termos de pureza, em termos de pureza genética. Então, essa é a importância do sistema de certificação. Daquelas classificações que o senhor pontuou, a questão da característica fisiológica, a questão da sanidade, enfim, qual delas é mais importante na hora da escolha, na hora da decisão do produtor? Bom, vamos colocar a seguinte situação: subentende-se que um produtor de semente competitivo, ele está olhando o cliente dele, então, a característica sanitária, a qualidade sanitária está assegurada, a qualidade genética está assegurada. O que o agricultor olha? A qualidade fisiológica. Porque essa informação é que está na etiqueta do saco de semente. Essa semente tem que ter, no mínimo, pela lei brasileira, por exemplo, no caso da soja, 80% de germinação. Só que hoje o produtor de semente competitivo, ele está embalando semente com 98%, 95% de germinação, com vigor, através dos testes que ele trabalha para controle de qualidade, acima, por exemplo, pegar um exemplo de tetrazóleo, que é um teste bastante usado em soja, com vigor acima de 90%, 95% de vigor. Por que ele faz isso aí? Porque ele quer o sucesso do cliente dele. Porque semente é uma via de 2 mãos. Quando você entrega alta qualidade, você recebe o quê? Fidelidade do cliente. Então, ele trabalha para isso. E isso é muito importante para a agricultura brasileira, porque para nós atingirmos os patamares de produtividade que nós estamos atingindo, alcançar o volume de produção que nós estamos alcançando, por exemplo, no caso de soja, que é maravilhoso. Nós somos hoje o maior produtor de soja do mundo, né? Então, como é que nós mantemos essas condições estáveis, sustentáveis, né? É através de um bom sistema de produção de semente, obedecendo, então, a certificação de sementes. E um dado muito importante: através desse sistema, o obtentor é remunerado com os royalties. Isso mantém ele no mercado. Se ele não recebe os royalties da cultivar desenvolvida por ele, perde-se o estímulo comercial para ele. E isso aí é ruim para o país, porque se isso se tornar, por exemplo, salvar a semente ou utilizar semente pirata, vamos dizer, acho que chamar semente pirata é uma ofensa para a semente, porque pirata é grão. Semente é semente. Então, utilizar um produto, um grão, apesar de ser da cultivar, não tem as características que nós acabamos de enumerar e pode estar muito mal preparada em termos de beneficiamento, de limpeza e de classificação e de nível de qualidade fisiológica. Então, o produtor, quando ele compra, o que está disponível para ele, que ele pode checar com o fornecedor, é um nível de qualidade fisiológica. Então, ele vai ver, e lógico, uma empresa com renome de produção, uma empresa que está no mercado, que é competitiva, ela pode mostrar para ele os outros testes. Olha, fizemos patologia, não tem doença nenhuma, pureza varietal está dentro do padrão, está aqui, né? Então, essa interação do produtor, do agricultor com o fornecedor de semente, com o produtor de semente, é muito importante que ele conheça, primeiro, as condições desse produtor de semente. Visite o produtor, mantenha uma relação de proximidade sempre que possível, porque às vezes ele está numa região mais distante, mas por que ele está comprando aquela determinada marca de semente? Porque aquela marca garante para ele que ele vai ter uma lavoura de alta qualidade, sem problemas de mistura, que derrubem a produtividade dele, né? E, logicamente, que garanta
que aquelas características que ele buscou quando ele selecionou a cultivar realmente estejam presentes. Então, o produtor deve olhar muito por esse lado. Lógico que a referência que ele tem é o padrão de germinação que está ali estampado na sacaria, né? Mas também está estampado a pureza física, né? Então, ele vai olhar esses dois aspectos. E, lógico, ele vai buscar a semente de um produtor idôneo. Agora, entre esses dois parâmetros que são mais visíveis e são mais perceptíveis, germinação e vigor, para o produtor tem um melhor que o outro, um mais importante que o outro na hora da escolha da semente? Depende do que ele vai fazer, enfim, como é que ele conceitua? Como é que funciona? Vigor, ele te dá o potencial de desempenho no campo. Germinação eu faço, em teste de germinação, eu vejo o potencial de viabilidade da semente, mas o vigor mostra o que para mim? Qual o potencial dessa semente germinar e emergir no campo? Então o vigor traduz a realidade da minha lavoura. Mas o vigor não é estabelecido em lei. Então, mas tem muitas empresas que mostram para o cliente, né, olha, a semente que você está comprando tem 98% de germinação, ou tem 95% de germinação, mas no teste, por exemplo, de tetrazóleo, ela está acima de 90% de vigor. Então, você está comprando um produto de altíssima qualidade e, com certeza, se tudo correr bem, com época de semeadura, disponibilidade de chuva, você vai ter plantas de alto desempenho agronômico no campo que vão aproveitar muito bem os nutrientes, a disponibilidade de água e tem o potencial produtivo, que aí vai depender do seu manejo, do seu controle de praga, do seu controle de doença, mas isso é com você, agricultor. Aí é você cuidando da sua lavoura. Mas ela precisa partir de um produto de alta qualidade, porque o investimento, se você pensar quando você investe em produtos químicos para tratar tanto praga como doença, custo da nutrição, a quantidade de adubo que você pôs, toda a parte operacional da fazenda, gasto com óleo diesel, com máquinas para semear, né, com os tratores, e depois custo de óleo diesel com as colhedoras, o custo de óleo diesel com o caminhão para transporte e o custo da terra também, porque a terra tem que entrar no custo de produção. O valor daquela terra, daquela área que ele está utilizando para fazer produção. Quer dizer, aquela sementinha, o potencial de produção está ali, o potencial produtivo dela está guardado. Ela precisa ter o ambiente para poder expressar esse potencial. O ambiente propício, como eu comentei, disponibilidade de água, né, através da chuva, disponibilidade de nutrientes, que é a adubação que ele vai fazer, o controle de pragas e doenças, lógico que ele vai fazer, porque tem várias doenças que vão ocorrer durante o ciclo, né? E depois uma colheita adequada, com menor taxa de dano mecânico. Por quê? Porque quanto mais íntegro for o grão, melhor vai ser a qualidade industrial dele, né? Quanto mais dano tiver esse grão, mais difícil vai ser para armazenar. Se ele for armazenar a nível de fazenda, ele tem desafios grandes com um grão muito quebrado, porque quando você rebenta o tegumento, que é a casca da semente, você tira toda a proteção da parte interna. Porque o que o tegumento faz? Ele protege a semente da invasão de fungos de armazenamento. Ele controla a entrada e saída de umidade. E ele mantém, por exemplo, vamos pegar o caso da soja, unido os cotilédonos com o eixo embrionário. Se o tegumento está rompido, rebenta os cotilédonos, estoura o eixo embrionário, ele acaba perdendo a semente, né, se for semente. E o grão, um grão que tem muitas unidades partidas, quebradas, o que acontece? Ele vai ter uma qualidade de armazenamento ruim e, logicamente, vai afetar no processo de venda. Agora, Francisco, a gente acompanha principalmente essa evolução muito presente na soja, no milho, mas é uma realidade para as diversas sementes que a gente tem à disposição do produtor hoje? Bom, a organização da produção é igual, né? Lógico que deve ter os ajustes às diversas espécies, mas existe uma legislação do governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, que busca proteger não só o produtor de semente, que é aquele bom produtor que está trabalhando para entregar um produto de alta qualidade, como o objetivo final, que é o consumidor, que é o agricultor, comprar uma semente de boa qualidade. Aí tem a fiscalização do comércio, que vai ao comércio, tira amostras, leva para o laboratório para ver se aquilo que está, a etiqueta que está no saco, bate na análise
do laboratório, realmente a germinação está boa, a pureza física está boa, né? De maneira geral, os resultados são positivos? Bom, aí semente é um ser vivo, então depende das condições de armazenamento. Às vezes a semente saiu do produtor com alta qualidade, foi para a parte comercial e aí depende das condições de armazenamento. Tem uma certa tolerância, né? Mas dependendo das condições de armazenamento, ela pode perder características fisiológicas, que é a mais séria delas, né? Muito bem. Agora, só para a gente encerrar, a questão da semente salva, da semente pirata, não, da semente não, do grão, como eu aprendi agora. Como é que está essa situação hoje no Brasil e dá para reverter? Bom, quem vai... aí é a exigência do mercado. Se a gente lembrar que no passado nós tínhamos carros de baixa qualidade e um determinado presidente falou: esses carros nossos são carroças e o consumidor merece algo melhor, o produtor de semente tem que ser exigente. Ele é que vai fazer essa reversão, porque é o dinheiro dele. Eu estou comprando. O que eu quero comprar? Eu quero comprar qualidade, porque eu tenho investimento alto para fazer a minha lavoura. Eu não posso correr risco de iniciar minha lavoura com um produto de qualidade inferior. Então, ele vai regular esse mercado. Não adianta, quer dizer, a fiscalização existe, principalmente para, vamos dizer assim, como podia dizer assim, controlar a pirataria ou fiscalizar a pirataria e tentar tirar a semente, o grão pirata aí do mercado, mas você não consegue atingir todos. Quem tem que realmente exigir qualidade é quem está comprando. Então, isso que eu passei para você é uma conscientização para o produtor. Ele tem que olhar o negócio dele como um todo. E para ele iniciar bem, ele tem que iniciar com uma semente de alta qualidade e que tenha origem. E como é que está essa relação hoje entre semente certificada vendida no Brasil e semente salva? Nós temos na soja 65% de sementes oficiais, que a gente chama. Mas tem aí 35% que pode estar entre salvas e grãos piratas que são semeados. E existe uma evolução nesse percentual aí? Vocês têm acompanhado isso? Olha, a evolução vem da educação do produtor, né? Esses dados que nós temos são dados fornecidos pela Conab, né? A Conab é que faz esse levantamento, né, de taxa de uso de semente. Então, a evolução aí depende muito da educação do produtor e do conhecimento que ele tem e do serviço de extensão da cooperativa, que vai lá os agrônomos no campo. A cooperativa sempre tem o sistema de produção de semente oficial, entrega semente certificada, os sementes certificada 1, certificada 2, o S1, o S2, quer dizer, entrega produto de altíssima qualidade para o produtor com essas características. Então cabe a ele, na verdade, fazer a gestão disso aí, porque é ele que está comprando. Por mais fiscais que você ponha, você não vai conseguir evitar que não ocorra pirataria. Quem vai evitar a pirataria? Não comprando um grão salvo de um vizinho que ele está vendendo para você. Se ele salvou para ele e seguiu as orientações do Ministério, tudo bem, o Ministério permitiu que ele salvasse. Mas ele mesmo tem que pensar o seguinte: se eu não retroalimentar o sistema de criação de cultivares, daqui a pouco eu não vou ter variedade nova para semear, eu vou ter que ficar semeando essas coisas antigas. E aí o que vem? Vem o decréscimo de produtividade. Não vai se ajustar, muitas vezes, aos avanços que tem no sistema de produção. Então o produtor tem que ter esse olho. Semente não é cara. Semente oficial se paga esse investimento, se você analisar pelas oportunidades que você tem de alcançar altos níveis de produtividade e outra, retroalimentar o sistema de geração de cultivares. Quer dizer, sempre eu vou estar recebendo coisas novas, com diferentes características que vão trazer benefícios, né, para mim como empreendedor rural.
Pois é, isso é uma mensagem muito importante, portanto, que o Francisco está trazendo para a gente, porque você, produtor rural, na ponta final, ali na hora de fazer o plantio, não tem que encarar isso como custo, mas como um investimento que você está fazendo para obter o resultado. E, obviamente, cuidar para que o ambiente que essa semente está sendo depositada ali favoreça a expressão de todo o potencial produtivo dela. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui de Curitiba, no Paraná. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.